Seja bem-vindo ao programa Opinião Feminino, aqui onde hoje, com 3 mulheres, vamos assinalar os temas que marcam a atualidade nacional e são eles 3, nomeadamente os novos recursos da RENAM, à CNE e ao Conselho Constitucional, a carta de Teodato Ngwan e Teodoro Wat à Procuradoria-Geral da República e as relações China-África à luz da última cimeira que houve entre este país que é a China e o continente africano. Para fazer a discussão de hoje, conto com 3 convidadas, são elas Écita Segauk, Paula Vera Cruz e Egna Sedum. Desde já cumprimento as 3. Muito boa noite, sejam bem-vindas ao programa de hoje. Obrigada. Muito bem, Écita, começo por si. O nosso primeiro tema são estes novos recursos da RENAM. São 2, só por uma questão de contextualização. No primeiro, a RENAM solicita à Comissão Nacional de Eleições a anulação do ponto 6 da sua deliberação 64/2018, que é aquela que afasta Venâncio Mondlane por este ter renunciado ao mandato anterior. A RENAM defende que a deliberação da CNE é ilegal, uma vez que o recorrente, que é o MDM no caso, é ilegítimo para o fazer. Na perspectiva da RENAM, só ela é que estaria em condições legais de reclamar a candidatura de Venâncio Mondlane. Este é um ponto da reclamação. O segundo, o requerimento é dirigido ao Conselho Constitucional. A RENAM requer que o Conselho Constitucional anule a referida deliberação da CNE, alegadamente porque ela fere princípios constitucionais como o princípio da igualdade. Desta forma, nota-se nestas 2 posições da RENAM que ela tenta abandonar a sua perspectiva inicial, nomeadamente o pedido de inconstitucionalidade. A nossa ideia aqui não é fazer um debate jurídico, mas sobretudo as implicações políticas desta decisão da RENAM, que parece não deixar de dar luta para que Venâncio Mondlane seja candidato. Qual é o seu entendimento, atendendo que estamos a menos de 30 dias para o dia 10 de outubro, que é o dia da votação das eleições autárquicas? Como é que olha para este quadro e o fato da RENAM até a última hora continuar a lutar para que Venâncio Mondlane possa ter espaço neste processo? Bom, mais uma vez, boa noite, município. Cumprimento também aqui as 2 companheiras hoje no painel. Uma boa noite especial também para os nossos telespectadores. Na verdade, o que a RENAM está a fazer é usar todas as prerrogativas que tem e tentar correr atrás do prejuízo. Tentar correr atrás do prejuízo porque definitivamente o primeiro passo foi dado, foi completamente fora de mão. A RENAM submeteu, portanto, um recurso que não passava nem perto sobre o objeto da deliberação da CNE. Não estando em linha com o que deveria solicitar, portanto, a CNE, ao Conselho Constitucional, a resposta que teve foi simplesmente uma aula em que o Conselho Constitucional não ia para a deliberação, de fundo, né? Exatamente, mas informava praticamente a RENAM de que, olha, não vamos sequer aprofundar porque você não tem legitimidade para, portanto, solicitar declaração de inconstitucionalidade. Então, a RENAM voltou atrás porque ainda tem espaço ao abrigo da lei e agora, portanto, ataca a deliberação. Portanto, nestes 2 recursos, o primeiro, a RENAM solicita à CNE, portanto, a anulação, portanto, da sua deliberação, que afasta a Venâncio Mondlane, porque entende que não é o MDM não é o requerente legítimo. Para requerer o afastamento de Venâncio Mondlane. À luz, portanto, dos dispositivos legais, quem deve solicitar é a RENAM, porque é sobre a sua lista que Venâncio, portanto, aparece como concorrente ou candidato à cabeça de lista. No segundo... o segundo requerimento, portanto, que é dirigido ao Conselho Constitucional, mas depositado na CNE, que a RENAM faz, e aqui ela se justifica-se que não está a pedir a declaração de, portanto, inconstitucionalidade, está a pedir que, portanto, a solicitar que o Conselho Constitucional declare nulo, portanto, um ato administrativo. Portanto, tem espaço para proceder. E nesta segunda linha percebe-se que a RENAM foi buscar subsídios. Os argumentos que já... Teodato Ngwan, Teodoro Wat, entre outros, que se pronunciaram sobre isto. E, aliás, teríamos aqui abordado que, portanto, não
foi difícil de perceber a linha tomada pela RENAM, até porque já tinha havido várias assessoria e alguma até bastante incisiva. E ela preferiu ignorar todos estes aspectos, toda esta assessoria e foi, portanto, foi recorrer de uma maneira completamente fora de mão. Portanto, ela agora volta e diz, ok, já há aqui jurisprudência suficiente, vamos usar o que já está aqui escrito e vamos ver o que vai dar. Portanto, eu penso que agora o que o Conselho Constitucional vai fazer é abordar ou versar exatamente sobre as matérias que dá trabalho para o Conselho Constitucional, até por uma questão de pedagogia e ajudar a sociedade a compreender melhor estes novos pressupostos legais. Penso que a primeira atuação abriu este espaço e não ficou preenchido de forma alguma. Portanto, enquanto uns defendiam que era a via correta, a interpretação que a CNE teve, até com participação das formações políticas, foi cada um puxou a sardinha para a sua brasa, teve o entendimento que quis. Portanto, era necessário que um terceiro elemento que vai constituir jurisprudência, vai olhar para o nosso ordenamento e vai dar aquela interpretação que pelo menos vai poder ser percebida e ser vigorada. Quer dizer que nos casos futuros, casos iguais, casos análogos, vai ser possível deliberar com conhecimento de causa. Penso que este é o principal desafio que recai sobre o Conselho Constitucional, é de, acima de tudo, pegar no nosso ordenamento e começar a dar sentido. Faz toda a diferença se nós olharmos para aquilo que é a composição da nossa CNE. Se nós olharmos que vamos ter casos em que os partidos políticos são partes interessadas, vão dar o entendimento que melhor lhes aprouver para, portanto, interpretar comandos constitucionais. Portanto, o acordo que emergir destes requerimentos da RENAM será útil, vai funcionar como uma Bíblia. Se posicionarem. Exatamente, vai funcionar como uma Bíblia, não só para os órgãos se posicionarem com relação às queixas, mas também para os partidos políticos poderem afunilar e, se calhar, fazerem a leitura interpretativa que melhor se adequa, que melhor vai de acordo com o espírito das próprias leis e não necessariamente naquilo que são os seus interesses, que, honestamente falando, é o que eu acho que vamos ter em muitos dos casos. Isso se olharmos para aquilo que é a composição da nossa CNE, a maneira como este órgão é chamado a deliberar e a maneira como ela tem que responder a assuntos que dizem respeito aos seus integrantes, dizem respeito de forma muito direta. Portanto, a existência de um árbitro aqui, eu penso que vai ser uma constante. Vai acontecer não só nestas eleições, como também em casos futuros. Portanto, o grande desafio deste Conselho Constitucional é produzir jurisprudência. Portanto, além de esclarecer a RENAM, este acórdão vai também ajudar a esclarecer os partidos políticos e demais intervenientes no processo eleitoral. A sociedade, principalmente. Deixa passar para Paula Vera Cruz. Paula Vera Cruz, qual é o seu posicionamento e, sobretudo, as implicações políticas que isto tem? Há um dilema em que a RENAM se encontra neste momento, quem é que faz campanha? Se é Venâncio Mondlane ou se é Hermínio Moraes, atendendo a que a RENAM está à espera da resposta em relação aos requerimentos que submeteu a estas duas entidades. Bem, boa noite. Permita-me cumprimentar aqui ao CIP e as companheiras e a todos os telespectadores. Eu acredito que de tudo quanto foi acontecendo nestes momentos respeitante ao processo eleitoral é uma aprendizagem, não só para os atores envolvidos, mas para todos nós como uma sociedade. E era de esperar, porque estas coisas de interpretação de leis e olharmos para os interesses partidários ou não, já ficava claro quando nós começamos o processo da revisão. Porque não é fácil tu fazeres uma revisão já dentro de um processo e ter que implementar. Cada um de nós, se calhar, não estava preparado para se apropriar da própria lei, para se apropriar do próprio processo. Então, para nós foi pedagógico todo este processo e eu acredito que muito mais para os próprios concorrentes. Para mim, eu acho que é importante que cada um dos atores comece a perceber que não é simplesmente a vontade que conta, mas é importante ter o domínio e ter a certeza do que nós queremos.
e o nosso ponto de partida. E a Renamo mostra que não tem essa certeza, por ter remetido ao Conselho Constitucional o primeiro. Sim, é o que fica para nós como sociedade. Nos questionamos se os próprios atores percebem o que tem que ser feito. Então, isso é grave, porque para o cidadão comum começa a duvidar de todo o resto. Agora é o processo. Mas será que o que as pessoas querem é sério? Tomam com toda a seriedade? Eu penso que é importante, porque trata-se até de processos que mexem com as vidas das pessoas, não só com aqueles atores, mas com a sociedade, com a vida das pessoas. Então, para mim, eu acho importante, sim, que a Renamo explore todas as possibilidades que tem, mas também que olhe para esse povo a quem quer servir, porque publicamente nós temos estado a perceber que a esperança das pessoas nos vários partidos começam a ter... Acha que esta confusão toda pode de alguma forma desinteressar as pessoas em relação aos processos eleitorais? Isso. Falando concretamente da abstenção. É isso, a abstenção. Então, esse para mim é o grande problema, porque quando nós estamos num processo, temos que olhar em nós, mas olharmos para o público, olharmos para a sociedade, que esta sociedade começa também a ter a capacidade de interpretar. Ela também puxa para si o direito de interpretar o cenário. E os políticos, muitas vezes, estão ali no cenário e esquecem deste mesmo público. Portanto, eu acho que é bom... Portanto, estes novos recursos da Renamo significam um recuo, volte-face, no sentido de que a perspectiva que foi traçada no primeiro recurso não correspondeu ao correto e agora, desta vez, fazem de forma diferente. E, para mim, começa também a criar uma insegurança nas próprias instituições, porque estamos a falar de instituições que se pretendem que sejam elas a dar a segurança à sociedade. E quando nós somos capazes de ver instituições que não estão seguras nas decisões que fazem, é um pouco complicado. Muito bem. Egna, qual é a sua opinião relativamente a esta situação toda? Eu colocava a ideia de que não fica muito bem claro agora na Renamo quem é que faz campanha. Se é Hermínio Moraes, que o faz na ausência ou tendo em conta o afastamento de Venâncio Mondlane, mas com este recurso significa que a Renamo alimenta ainda a possibilidade de Venâncio Mondlane continuar no lugar. Então fica-se aqui num dilema, ou vai ser uma eleição, uma campanha eleitoral, quis dizer, a dois. Obrigada, boa noite. Bom, antes de dar a minha opinião sobre quem é que faz a campanha, se calhar iniciar por reconhecer, ou se calhar é preciso perceber que a Renamo, creio que com este novo recurso, reconhece que cometeu um erro. E se calhar, reconhecendo que cometeu este erro, vai ser muito difícil o Conselho Constitucional ter uma decisão que lhe agrade. Se calhar é tempo, se calhar, da própria Renamo reconhecer e se calhar pensar no seu segundo candidato e não em Venâncio Mondlane neste momento, porque o recurso, assim como foi feito, ele denota uma característica dos nossos partidos que se calhar eu vou levantar a ideia que a colega Paula traz aqui sobre as instituições. O que se percebeu com o recurso da Renamo é que ela não estava a fazer um recurso genuíno a uma instituição da qual tinha plena confiança de que podia resolver o seu problema. E isso remeteu-nos à ideia de atacar, porque o que aconteceu com o recurso, que eu acho que foi peremptório e foi apressado da Renamo, é que ela apressou-se a atacar as instituições que fizeram o primeiro acordo. Então perdeu-se naquele processo, e por isso mesmo é que se calhar o acórdão do Conselho Constitucional, não sou nada jurista, se calhar o acórdão também perdeu-se, deixou de analisar o seu próprio pedido e deu uma aula de bom, tu não tens legitimidade para me pedir o que me estás a pedir, primeiro organiza-te. Então, muitas vezes os partidos e também as pessoas às vezes perdem-se nesses pequenos processos e havia uma grande possibilidade de ter assessoria jurídica. A questão é porque que a Renamo não pediu essa assessoria jurídica? Justamente porque eventualmente o que ela queria era atacar as instituições e não necessariamente pedir aquilo que competia pedir. E relativamente ao recurso interposto, eu acho que é extremamente legítimo que a Renamo use todos os
os meios que puder usar para manter Venâncio Mondlane como seu... Aliás, é assim como funciona a democracia. Exatamente. E as instituições existem exatamente para isso. Exatamente. Mas também para dar um alento a Venâncio Mondlane, porque eu acredito que neste momento ele está numa situação bastante desconfortável e ele precisa que alguém lhe mostre que, independentemente do que acontece a partir de agora, o partido ou o seu próprio partido está com ele. Outro ponto, é preciso recordar que o Venâncio Mondlane é o mesmo deputado que esteve na sede da Assembleia da República quando foi aprovada esta lei. E esta lei lhe afetava diretamente, pelo menos se entendemos que ele tinha a intenção de ser candidato. Exatamente, e a questão é... No caso já tinha, mas pelo MDM, lembremos-nos. Não importa, mas ele era um próximo. Será que tinha pelo MDM? Eu acho que ninguém muda de partido assim de uma hora para outra. Se calhar até pensava em mudar de partido e sabia que isso poderia implicar renunciar ao seu mandato anterior. Então isso também nos remete à ideia de que será que os nossos deputados têm noção das leis que eles próprios aprovam, porque aqui nós também podemos imputar a culpa ao próprio Venâncio Mondlane, porque ele também fez parte dos deputados. Ele tendo participado no processo, aprovado ou não, tem o dever de conhecer em profundidade essa legislação. A legislação que agora vai contra si próprio. Eu creio que a campanha eleitoral neste momento já demonstra um pouco de confusão e desorganização do próprio Partido Renamo. Cabe ao próprio Partido Renamo decidir se vai querer continuar com um candidato que não sabe se vai até o fim ou não, ou de escolher o seu próprio, o segundo candidato. Para mim, eventualmente, a decisão mais sensata é verdade que Venâncio Mondlane, comparativamente a Hermínio de Moraes, catalisa muito mais eleitorado do que Hermínio de Moraes, e a campanha de Venâncio Mondlane iniciou há muito tempo, pelo menos a pré-campanha ou a apresentação dele como candidato, independentemente se sabíamos ou não em que partido é que ele participaria. Mas a figura de Venâncio Mondlane já tinha sido apresentada ao eleitorado como... E a única coisa que ele fez eu creio que este é um problema muito interno da Renamo. A Renamo tem que decidir e decidir por um candidato sobre o qual eles tenham a certeza de que eventualmente podem ganhar eleições. Ter resultados significativos. Significativos, porque vencer as eleições se calhar vai ser muito complicado neste imbróglio onde nós nos encontramos, mas cabe à própria Renamo, mais uma vez, ela própria meteu-se nessa confusão, ela própria tem que sair do mesmo jeito que ela fez o acordo para o Conselho Constitucional, reconhece ainda que de forma camuflada um erro cometido no primeiro momento, ela agora tem essa responsabilidade de decidir o que é que vai fazer agora com os seus dois supostos candidatos. Vamos explorar essa ideia de alguma confusão na Renamo. Nós vimos logo após o primeiro acordo no Conselho Constitucional relativamente a este recurso da Renamo, os responsáveis da Renamo, incluindo o mandatário da Renamo, António Mangibir, em conferências de imprensa, em nenhum momento falavam de um novo recurso. Tinham já um posicionamento quase de conformismo, no sentido de que, enfim, terminou assim, temos o segundo candidato, que é Hermínio Moraes, que de alguma forma também já tinha iniciado o processo de campanha ao nível dos bairros, tanto é que Venâncio Mondlane até foi indicado uma espécie de diretor do gabinete de campanha para a cidade de Maputo. Isto denota que a própria Renamo não estava clara o que fazia naquele tipo de situação. Não sei se não está claro. Penso que aqui, e é um bocado a posição que eu tenho defendido, eventualmente a Renamo esteja bem ciente do que quer. Não quer contar com Venâncio Mondlane. Porque se repararmos, uma ala ou um setor da Renamo não conta com Venâncio Mondlane. E por que eu digo isto? Primeiro cenário é que Venâncio Mondlane, desde o primeiro momento, a partir da sua página, deixou claro que confiava no recurso que ia submeter ao Conselho Constitucional. Deixou também claro que o Conselho Constitucional ainda é tido como aquela instituição que no momento crucial tem dado os seus pareceres, portanto ter respondido às petições e os recursos que tem recebido com isenção. E não descurar que a Renamo tem lá um membro. E no acórdão que foi exarado, e aqui não tenho a mesma percepção que a Egna tem, tanto de possa, portanto, haver aqui um desrespeito. Eu acho que é mais do que isto, porque neste acórdão exarado pelo Conselho Constitucional não consta que este membro da Renamo tenha sido voto vencido. Portanto, ficou claro que aquela linha que foi seguida pela Renamo, o recurso que foi submetido pela Renamo, não tinha como andar porque foi completamente em sentido oposto do que devia ser. Daí a necessidade desta aula. Portanto, o que o Conselho Constitucional fez foi ignorar
portanto, a fundamentação da CNE é que devia incidir, que devia ser a base para um acórdão, explicar e convencer a Renamo de que nós não vamos fazer isto porque você seguiu uma via e você não é legítimo. E nisso a Renamo percebeu, porque não volta a insistir no assunto, pelo contrário, tenta fazer ou recua e faz na via que é a que se espera, porque não há outra, é aquela de lei. Portanto, mais do que atacar, eu penso que a Renamo está agora a gerir as sensibilidades e expectativas, porque há um segmento muito grande da sociedade moçambicana, e aqui a Egna disse bem, que contava com a adesão com a presença do Venâncio Mondlane como cabeça de lista, que ia dar uma outra visão, portanto, desta Renamo, e eventualmente poder arrastar e quem sabe, espreitar ou chegar muito próximo à vitória. Ora, estas pessoas que eventualmente piscaram o olho para a Renamo, deixaram bem claro e têm estado a condenar. E o tal de setor que eventualmente esteja lá e que tenha trazido Venâncio Mondlane, tenha trabalhado, tem que estar agora ter que prestar contas. Ora, se tinha a possibilidade de recorrer, se tinha a possibilidade de mostrar este conformismo atacando, podia ser uma via às instituições ou usando os instrumentos legais e todos os seus dispositivos, todo portanto, o arsenal e toda a assessoria jurídica, e foi também dito e é público, alguma até foi dada, portanto está disponível, era só pegar e adaptar. Por que a Renamo se conformou? Portanto, ela está ciente de que é preciso ir gerindo estas expectativas, se quiser manter-se neste jogo e quiser continuar a ser esperança. Eu penso que o que a Renamo está a fazer é mesmo isto, mas ir gerindo, ir puxando. Não prejudica obviamente, a Renamo, não vai prejudicar a Renamo dia 10 de outubro. Obviamente. Faltam hoje, esta quinta-feira, dia 13, menos de 30 dias. Obviamente que prejudica, vamos ter eleições, porque fica enquanto claro. Os outros partidos, principalmente a Frelimo, já está na rua, Inês Comiche já vai se reunir com os vários grupos da sociedade, a Renamo fica a gerir esta confusão. Processos internos. Neste momento a Renamo não tem uma cara para Maputo, digamos assim. É óbvio que prejudica, porque aquela franja que achou que Venâncio Mondlane era uma alternativa, chegaram até a avançar com esta Renamo renovada, pelo menos começa a olhar que talvez não seja a pretensão da Renamo renovar-se. Ela assinou sim, mas na hora da verdade a Renamo sabe o que quer e sabe com quem conta. E o Hermínio Moraes não se fez derrogado, ele já começou a ir ao terreno. Portanto, Venâncio, que tinha uma pré-campanha de cerca de 2 anos, que tinha já adiantado um nome, eventualmente arrastado a potenciais eleitores, hoje tem que ou conformar-se ou ir trabalhando e mostrar que não, eu estou pela Renamo de forma genuína e vou fazer parte deste projeto, mas Hermínio Moraes é o segundo elemento da lista e passa imediatamente com a sua exclusão para a cabeça de lista. Portanto, aqueles que granjeavam simpatia por Venâncio Mondlane ou que achavam que vão ter uma Renamo renovada, perdem-se. Aqueles que acham que não, aquele passo não foi o melhor, elevaram as suas expectativas e começaram já a trabalhar. Então, neste momento, temos duas forças que estão ali a conflituar e cada uma delas, eventualmente, a puxar pelo seu cabeça de lista ideal. E como é que ficam os municípios? E o partido no dia 10, como é que vai ficar? Eu ainda prefiro olhar para os próprios municípios divididos, porque se estes municípios estão divididos e os potenciais eleitores não continuam a olhar para a Renamo como esta alternativa, eventualmente a posição do partido não é muito confortável. Exato. Daí que o que ela vai fazer é ir puxando e no final, aí concordo, as respostas não serão satisfatórias, até mesmo porque escasseia tempo, vamos voltar a ter aquela posição de vitimização que caracteriza esta formação política. Paula Vera Cruz, tem a mesma sensibilidade de que há duas forças em sentido contrário dentro da Renamo e esta ideia de que a continuar assim até o fim, faltam menos de 30 dias para as eleições, a Renamo é que sai prejudicada de todo este processo? Eu acho, por um lado, que é óbvio que seja assim, mas como eu disse há bem pouco tempo, este processo é muito pedagógico e acredito eu que a opinião pública, aquilo que nós temos estado a verificar das análises da própria sociedade, é que pressionam os partidos. Nesse sentido, dizia a esta que, na verdade, existem estas opiniões. Apesar de ser partido, Renamo, é constituído por pessoas que pensam, que sentem. E que tem um pensamento diferente acima de tudo, dentro da organização.
E acho que até isso é muito bom, porque começamos a perceber que há uma maturidade que vai acontecendo nas pessoas, nos atores. Então, para mim, eu penso que este é o lado positivo, porque, na verdade, se nós quisermos interpretar bem, na Renamo, havia lá pessoas antes do Venâncio ir lá. Será que estas pessoas não tinham expectativa de um dia ser cabeças de lista? Então, há muitos interesses que podem ter contribuído para que se tenha dado aquele passo e não o passo ideal. Mas eu acredito que o próprio partido também vai aprendendo que nestas coisas de processos, nestas coisas de nós darmos respostas aos vários interesses, é preciso caminharmos na melhor direção, fazer as melhores escolhas. Então, neste caso concreto, eu penso que está-se a Renamo a tentar rever, mas é preciso que se acautele, porque realmente o resultado tempo escasseia e as pessoas sabem decidir. Eu penso que há uma maturidade dos próprios munícipes de fazer as melhores escolhas, de fazer as melhores análises. Acha que esta confusão, esta agitação, estes recursos da Renamo vão prejudicar o partido na boca das eleições? Eu penso que precisará de existir, se calhar, uma varinha mágica e que haja muita inteligência interna para mudar o cenário. Mas eu penso que as pessoas já estão com muita intolerância e as pessoas penso que sabem decidir e como posso dizer aqui, o povo vai decidir. Egna, tem a mesma ideia de que, atendendo ao primeiro recurso da Renamo, em que o Conselho Constitucional não deu provimento, este recurso em que a Renamo pedia inconstitucionalidade, acha que isto pode de alguma forma beliscar a imagem do partido e, por via disso, no dia das eleições, os eleitores fazerem outras opções que não seja a Renamo? Claro, eu acredito que sim, concordo com essa ideia, mesmo porque eu volto à ideia de Venâncio Mondlane. O problema não é quem é o candidato da Renamo. O problema é que Venâncio Mondlane já tinha catalisado um número considerável de eleitores que estavam dispostos a votar no Venâncio Mondlane. Eu sou docente e senti a desilusão, por exemplo, dos estudantes quando saiu o acórdão que afastava Venâncio Mondlane. Saiu não a Venâncio Mondlane. Exatamente. Não necessariamente porque eu acredito que eles iriam votar, mas ter uma opção forte. O mais importante é quais são as opções que eu tinha naquele momento. As pessoas gostam dessa... É a ideia da competição. Quem é Hermínio Moraes ao lado da Inês, como isso, mesmo as expectativas para nós em relação a como serão as eleições municipais, eu já não quero saber das eleições municipais. E é mais ou menos... E as eleições funcionam assim, quando existem candidatos fortes, quando existe um nível de competição alto, que criam uma expectativa para as pessoas irem. E se calhar corroborar com a ideia de que se calhar os níveis de abstenção podem ser altos. Não há muito interesse em ir às eleições. Há quem já está a dar vitória a um dos candidatos. Há quem já disse, bom, na ausência de Venâncio Mondlane, olha, está claro que eu vou votar no fulano de tal. Então já isso não... também, se tirar da equação, ajudem ou não? Eu creio que a Ajudem já está um pouco fora dessa equação. Está fora de jogo? Eu creio que sim. A Ajudem também foi um pouco na onda da Renamo, perdeu-se um pouco naquele processo que devia ser, que eu creio que devia ter sido muito bem organizado e pensado para evitar, justamente porque não ter suplentes para mim soa uma coisa muito complicada. Quer dizer, os partidos têm uma quantidade de membros, conseguem ter membros suplentes até para o caso de morrer e de renúncia, e um partido que quer realmente concorrer para as eleições tem problemas de 4 ou 5 suplentes, acho que é um pouco complicado. É estranho. É muito estranho, mas denota a desorganização própria dessas organizações que querem aproveitar oportunidades e que não se organizam para os pleitos eleitorais. Porque se nós sabíamos que teríamos eleições autárquicas, eu acho que esses partidos, se tinham realmente um plano e metas claras, eles deviam ter se organizado para isso. Então, eu creio que sim, os níveis de abstenção, é preciso perceber o quão animadas estiveram as pessoas quando Samora Machel Júnior
aceitou, depois se pensava no Venâncio Mondlane, tinha-se Enéas Gomes, 3 candidatos extremamente Não pela equação fortes. de quem vai ganhar, Não, mas mas por haver pelo- uma campanha renhida e com Exatamente. produção de ideias. E acima com de- qualidade dos candidatos, quer dizer, quando se pensa no Enéas Gomes, uma pessoa dinâmica, que apesar de algumas pessoas quiserem entrar no quesito de idade, mas é uma pessoa com ideias, uma pessoa capaz de discutir ideias, ao lado do Venâncio Mondlane e de Samora Machel Júnior, imaginemos a qualidade Da campanha e que das teríamos. ideias que estariam ali a funcionar. E o que as pessoas querem agora é exatamente isto. Que as pessoas estejam a discutir os problemas da cidade e que possam... Até para propor melhor soluções. selecionarem. Então, quando estão numa situação em que, bom, aqui eu não tenho... Mas eu acho que isso é a natureza humana. Onde eu não compito, se calhar eu não tenho tanta apetência pelo prémio que eu vou ganhar. Onde há competição, onde as Então pessoas... está a dizer que num cenário em que não a ajudem, não participa, nomeadamente Samora Mesmo Machel que Júnior, participe, se Samora participa Machel Júnior sem não massa. participa, numa situação em que Sim. Venâncio Não Mondlane participa. também não participa do processo, a eleição em Maputo fica de alguma forma esvaziada, é isso que Eu está a creio que a eleição fica esvaziada e se calhar não há muitas dúvidas sobre quem é que realmente pode ganhar, porque tendo esses 3 candidatos, a expectativa é maior, a expectativa das pessoas é maior. Eu acredito que neste cenário que nós estamos a ver aqui, se ele se confirmar que Venâncio Mondlane está fora, ajudem, não ajuda, até pode estar, mas sem Samora Machel Júnior também, eu Não creio tem que peso. não há nenhum peso e se calhar pode haver níveis altos de abstenção e o candidato que vencer é o candidato que venceu e ninguém pode pôr em causa a vitória de Venâncio Mondlane, de coisa. Essa, para sairmos deste ponto, se queria explorar esta ideia, tenha o mesmo pensamento de que num cenário em que nem a Ajuda nem Venâncio Mondlane estão neste concurso a edil da capital do país, de alguma forma o processo eleitoral fica esvaziado. Bem dito, só com Enéas Gomes e Hermínio Moraes e eventualmente um candidato que não seja Samora Machel Júnior na Ajudem, o processo fica de alguma forma esvaziado. Ok. Bom, neste momento estão de pedra e cal o Enéas Gomes pela Frelimo, está o candidato do cabeça de lista pelo MDM, está o JPC. Obviamente que existiram aqui nomes que as suas campanhas, a sua aparição, a probabilidade de se constituírem cabeça de lista foi bastante mediatizada. Venâncio Mondlane já vinha trabalhando, tanto há 2 anos por aí, era uma incógnita como e quando avançava, portanto, pela Arnam ou pelo MDM, a saída do MDM e portanto, a sua filiação à Arnam foi claramente um levantar de expectativas para aqueles potenciais eleitores que eventualmente não são muito pela Arnam como ela se apresentou até hoje, mas acreditaram que é preciso ter uma oposição forte e viram ali alguma possibilidade de ter aquilo que o MDM, de onde Venâncio Mondlane vinha, sempre pontificou, representou, aliado se calhar àquela força, carisma que acompanha a Arnam. Portanto, sem dúvida, ele já tinha alguma bagagem, tinha pessoas que o seguiam e havia essa grande probabilidade de poder ser, vamos lá, para essa expressão, um bom combate. Portanto, um bom combate entre Frelimo e Renamo, que sempre é um daqueles combates que pode levar a tira-teimas, porque um deles sempre tenta se afirmar e garantir a sua hegemonia. Portanto, apareceu de forma inesperada a Ajudem, curiosamente com uma cara que sempre representou o que de mais genuíno tinha na Frelimo. Portanto, esta possibilidade das renovações. Tem a Arnam renovada, através de Venâncio Mondlane, a Frelimo renovada através da Ajudem, que Ajudem, no fundo é a Frelimo, não é? O Samora Machel Júnior e os jovens, alguns deles já deram a cara, sempre pontificaram, sempre militaram na OJM. Portanto, havia aqui 2 principais formações políticas com as suas caras seria renovadas. Uma campanha interessante de acompanhar. Atípica também. Atípica no sentido de que, se por um lado a Arnam talvez sentisse menos este peso ou esta pressão para a Frelimo, portanto era Enéas Gomes a lutar com Samora Machel Júnior. Nessas contas, Jéssica, qual é o espaço do MDM, que entretanto já tem candidato e já apresentou na cidade de Maputo? Boa questão. Assumindo que
olhamos para o MDM como quem ficou com aquilo que a Renamo não tomou posse porque estava ausente. É aquela casa que foi abandonada com as chaves na fechadura do lado de fora, então era só chegar e ir sentando e servir-se. Hoje a Renamo está presente e a reclamar o seu lugar de forma muito clara e aberta. Venâncio Mondlane cedeu, portanto saiu do MDM, abriu espaço para a emergência de Mbasso. É preciso dizer que Venâncio Mondlane era até uma semana antes de anunciar oficialmente, era o candidato de lista pelo MDM. Portanto, o atual cabeça de lista nem sequer cogitava, acredito eu, que com a Venâncio Mondlane ali presente, nem sequer cogitava. Portanto, é algo que apareceu e ele disse, muito bem, vou usar do meu espaço. Até que ponto tem estado a ocupar esse espaço? Eu ainda gostaria de conseguir perceber, porque é preciso reconhecer, o MDM ainda não se encontrou, o MDM ainda não conseguiu preencher o vazio, ainda não conseguiu sequer suplantar, mesmo com estas renovações, com todas estas quisilas que estão a acontecer entre a Frelimo e a Renamo, entre a Renamo e os seus potenciais 2 cabeças de lista. Praticamente nos esquecemos do MDM. O MDM não conseguiu aqui ocupar. Era de esperar ou era expectável que, se calhar, enquanto estes 2 grandes partidos, com os seus respectivos cabeças de lista, mais ajudem, procuram conformar as suas posições, que o MDM se elevasse e fosse mostrar que eu não sou alternativa. Eu vim para fazer política e vim para piscar ou acenar para os munícipes de Maputo. Infelizmente, isto não é bem visível, pelo que as eleições para o Conselho Autárquico de Maputo ainda continuarão a ser discutidas entre a Frelimo e a Renamo. Paulo Vera Cruz, tem esse mesmo sentimento aqui, algumas expressões da ESDA, de que o MDM ainda não se encontrou na cidade de Maputo, e a outra expressão também da ESDA, nós nos esquecemos do MDM na cidade de Maputo. Acha que o espaço do MDM na cidade de Maputo está tão reduzido assim? Acredito que sim, eu concordo, mas pronto, dando um benefício de dúvida, não é? Porque muitas vezes existem capacidades que não é a primeira que aparecem, se calhar querem aparecer para nos surpreender. Mas eu acredito que sim, o MDM ficou muito... não sei como é que eu poderia dizer. Esvaziado. Esvaziado no sentido até de que ficou muito distraído, eu acredito isso, porque muita coisa poderia ter feito para realmente ocupar o espaço, mas eu acredito que pensou em estas alternativas de criar barreiras, ao invés de investir um pouco mais em encontrar caras, se calhar até ser um pouco mais astuto. Mas também eu quero aqui dizer uma coisa que me vem inquietando, é que nós vimos em outros processos, por exemplo, de Nampula, em que a oposição coligou-se e teve um sentido mais inteligente para mim. Mas o que eu estou a sentir é que cada um quer aparecer só, não é? E se calhar isso também pode trazer consequências não muito boas para todos, não é? Então, eu penso que isso até pode favorecer mais o partido que está mais organizado, e para não dizer o nome. Mas eu acredito que se a oposição fosse mais inteligente, fosse mais no sentido de ser uma alternativa como oposição e não individualmente como partidos, eu penso que sairíamos a ganhar, porque agora estamos num dilema realmente, e o que vai acontecer é que a oposição vai continuar a ser aquela oposição. Muito bem, Egna, vamos mesmo mudar do assunto, vamos falar desta carta de Teodato Mwani e Teodoro Watt à Procuradora-Geral da República, que no fundo é mais ou menos a forma como no nosso país lidamos com as redes sociais. No fundo, não só o caso de Teodato Mwani como Teodoro Watt, temos acompanhado acusações, difamações
ataques pessoais que são feitos nas redes sociais, como se fosse um canal imune a qualquer tipo de ofensa contra as pessoas. Mas especificamente a estas duas cartas que têm um sentido diferente, tendo em conta o peso das pessoas que enviam a carta e também para quem enviam. As acusações que foram alvo é ameaça da sua integridade física, acusação de conspiração para prejudicar o presidente Filipe Nyusi nas eleições de 2019. Qual é o seu entendimento e qual acha que deve ser o papel da Procuradoria-Geral da República numa situação destas? Obrigada, Moci. Bom, é muito interessante discutirmos como usamos as redes sociais em Moçambique. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito aversa às redes sociais, então... E se calhar o que acontece nas redes sociais tem muito a ver com a forma como nós lidamos com assuntos profissionais e pessoais nas redes sociais. E algumas pessoas nas suas redes sociais confundem as suas redes sociais. Nós não sabemos se é uma rede realmente social, se é uma rede de trabalho, o que realmente as pessoas estão a fazer nas redes sociais. E naturalmente que discutir o que é que se pode e o que é que não se pode discutir nas redes sociais é um pouco coartar as liberdades das pessoas e as pessoas vão voltar à ideia da liberdade de expressão, que eu tenho o direito de falar. Mas eu não acompanhei muito bem a polêmica, mas eu entendi, vi as duas cartas enviadas pela Procuradoria-Geral da República e entendo que sim, que deve haver algum limite ou algum controle naquilo que acontece nas redes sociais, principalmente quando nós usamos as redes sociais para acusar ou para denigrir a imagem de outras pessoas. Existem fóruns específicos onde esses assuntos poderiam ter sido discutidos e não necessariamente nas redes sociais. E o mais interessante para mim é a acusação e a carta ter rodado nas redes sociais num ambiente onde as pessoas, algumas com algum conhecimento, comentavam e aumentavam e traziam mais insultos. Portanto, as pessoas tomavam como verdade aquele posicionamento. Posicionamentos de uns e de outros. E depois tínhamos a carta que é enviada oficialmente à Procuradoria-Geral da República. A questão que nós podemos colocar é a seguinte: um insulto ou ofensas nas redes sociais podem ser usadas, por exemplo, num caso criminal. Como é que isto funciona efetivamente? Porque o que aconteceu é que Teodato Ngwano, de alguma forma, teve acesso aos insultos que sempre rodaram nas redes sociais. Ele respondeu de forma oficial a um órgão institucional. E como é que se articula todo esse processo? E se calhar que lições é que nós podemos tirar disto? Naturalmente que, se calhar, teríamos que revisitar a lei das transações eletrónicas. Eu vi há um tempo a notícia, por exemplo, segundo a qual que seria proibido o uso de redes sociais em horários de trabalho para funcionários públicos. É mais uma lição. Eu acho que, se calhar, a Procuradoria, mais do que punir, devia dar uma aula sobre como é que isto deve funcionar, por exemplo, em função da lei das transações eletrónicas que foi... Portanto, usar este caso para evitar situações casos, seguintes. Principalmente porque nós estamos entrando no processo de campanha eleitoral. Algumas pessoas levam muito a sério esses processos de campanha eleitoral e se proliferam muitos insultos, muitas ofensas à integridade, não só física, mas também à integridade moral das pessoas nas redes sociais. Isso tem sido recorrente e ninguém tem feito nada, não só no Facebook, mas no WhatsApp também. E quem é que dá aso, quem é que controla este tipo de transações, quem controla este tipo de informações que rodam nas redes sociais, sem nome, sem endereço? Desta vez nós temos nomes e endereços, mas há muitos outros que acontecem em anonimato. E o autor destas acusações, ele até podia ter usado o anonimato. E ficaríamos por aí, e esvaziava também a carta. Por exemplo, se o autor da carta disser que não foi ele que escreveu a carta, que aconteceu algo com a sua conta, como é muito recorrente, esvazia também esta... Ou que o seu nome foi usado por alguém que tinha o objetivo de prejudicar estas figuras. Claro. Naturalmente que ele reconhece e continua com este jogo de dizer que não há nenhum problema naquilo que ele disse, mas existem tantas outras possibilidades que, se calhar, se for instaurado um processo criminal, eventualmente ficaria no vazio, porque a palavra de um em relação contra a palavra dos outros. Mas eu creio que
a lição que fica é que nós temos que começar a usar as redes sociais com alguma responsabilidade, com alguma seriedade, não misturar assuntos nas redes sociais, porque elas agora têm estado a tornar-se um campo de batalha entre pessoas que têm opiniões diferentes, e que é importante que tenham opiniões diferentes, que ficam a propalar ofensas e ofendem a integridade uns dos outros. E se calhar... Muito bem. Qual é a sua opinião relativamente a esta situação, o uso das redes sociais, a forma como nós lidamos com este fenómeno tecnológico? Bom, sem dúvida, este caso em particular toma esta grande dimensão, se calhar dizer que não podemos ignorar que a questão de fundo é política. A principal dimensão aqui é política. E se calhar é muito do que nós temos assistido por razões que não sei se é de proximidade ou porque precisamos de dizer muitas coisas, porque sentimos que quem nos governa ou quem fala por nós, quem nos representa, não está se calhar a um passo ao alcance para que eu lhe diga todas as verdades que eu tenho, e muitas das vezes fazemos recurso a cartas, a WhatsApp, a memes, para de alguma forma atingir estas entidades. Neste caso concreto, e para mim penso que é o que torna este caso peculiar. São pessoas, ou temos aqui duas forças, por um lado Julião Kumanda, por outro lado Dr. Teodato Ungwana e Teodoro Watt, membros do Partido Frelimo, mas com visões diferentes sobre o processo político que se vive em Moçambique neste momento. Enquanto uma das partes acha que todo o processo foi conduzido de forma muito transparente, as deliberações dos órgãos eleitorais têm que ser acatadas e o processo encerrado. A outra parte foi produzindo pareceres, foi exercendo o seu direito e liberdade de se expressar, de fazer. É preciso dizer que os dois são causídicos, são pessoas muito respeitadas, são pessoas que têm, portanto, emprestado a sua ciência, o seu saber na área do direito, e acharam por bem contribuir, não é? Começou aqui uma fricção, podemos assim dizer. Repito, torna-se um caso peculiar, porque são ambos membros do partido político, portanto, ambas as partes poderiam ter encontrado este fórum. Aliás, o Dr. Teodoro Watt até leva isso da escolha. Poderia usar tanto os canais democráticos do Partido Frelimo para, portanto, alguma conversa. Mas há outros aspectos que o Dr. Teodoro Watt, que também o Dr. Teodato Ungwana, acham que já extravasam aquilo que seriam as liberdades, extravasam inclusive aquele portanto, espaço do partido político, espaço da Frelimo, para eventualmente aproximar posições, e eles recorrem portanto, à digníssima Procuradora-Geral da República. E qual deve ser o papel da Procuradora neste caso? Se calhar, antes do papel, é preciso dizer também que, de novo, Dr. Teodoro Watt já avança alguns passos que ele gostaria de ver dados pela digníssima Procuradora. Dr. Teodato Ungwana deixa ao critério da Procuradora-Geral da República, portanto, seguir os passos que ela, no conforto da lei, encontrar e considerar, portanto, os mais... Se calhar aqui começa. Porque, se calhar, nós próprios sabemos que temos direitos, temos liberdades, mas ignoramos que é preciso respeitar espaços. É preciso, mesmo quando não concordamos, é preciso saber até onde ir. Portanto, e esse respeito verifica-se, acima de tudo, nas redes sociais. Exatamente. São uma espécie, para alguns, de um lugar de desabafo. Não sei se ainda podemos considerar desabafo, porque acho que muitos acham que estão a exercer a sua liberdade. Pois, se eu tenho a liberdade de dizer o que penso do município, tenho que também estar preparado para ouvir o que o município tem a dizer sobre o que eu disse e o que ele acha sobre a minha pessoa. Então começa aqui uma troca de palavras. Enquanto o espaço cibernético, o espaço público, porque aquilo é em público, cada um reparte, faz a interpretação que faz, começa já a ser algo que chama várias ciências. Hoje somos até muitos de nós obrigados a tentar perceber o que é que a lei diz, se existe algum comando legal, constitucional
que coarte isto, e podemos até tentar perspectivar o futuro. Qual seria o papel da Procuradoria-Geral da República? O que é que vai ser decidido depois disto tudo? Será que continuamos a olhar para as redes sociais como um espaço onde podemos exercer este nosso direito? E até onde vão os nossos direitos, as nossas liberdades? O que é que podemos dizer? Até onde uma das partes? Porque enquanto uns acham que estão ofendidos ou sentem-se ofendidos e daí dar o passo seguinte, uma das partes continua a achar que não fez nada demais, que está simplesmente a exprimir aquilo que são as suas opiniões e que está no seu legítimo direito. Portanto, isto vai subindo, vai se tornando uma bolha, e há várias outras pessoas que têm situações iguais ou pontuais. Como disse, acontece agora, são membros do Partido Frelimo e podia-se até confinar a este fórum, mas já vimos muitas das vezes serem ditas coisas, algumas até com um tom muito ofensivo, portanto, à moral dos visados, quando se trata, por exemplo, de agredir dirigentes, servidores públicos, não é? E achamos qualquer passo seguinte, qualquer ação, podemos depois puxar, esticar, achar que é perseguição, não é? Jornais podem escrever, podem insultar, quando são chamados a provar o que dizem, podem também alegar que, olha, está-se aqui a coartar, a limitar. Portanto, no final, podemos até ter uma reflexão, e quem pode mais pode até chegar à conclusão que se calhar é preciso ir cortando, não é? E há passos que estão a ser dados nesse sentido. Podemos puxar aqui as taxas, por exemplo, que são hoje foram muito discutidas entre a imprensa e o Gabinfo. Tem também essa linha, porque várias publicações, vários jornais que escrevem, agridem, até que ponto é possível limitar. Então, se não podemos ir e dizer, vamos fechar, vamos começar a aplicar taxas, vamos começar... Há várias intervenções que podem ser importantes. Eu penso que temos este momento para refletir como sociedade, mas cada um de nós também olhar e dizer até que ponto interessa-me ver este esticar nas redes sociais, na imprensa, temos imprensa livre, escrita, até que ponto interessa ver assuntos sensíveis ser tratados sem a necessária responsabilidade. Porque é preciso responsabilidade. É preciso também ser consequente. O que nós estamos a dizer edifica, mesmo que não concordemos com uma posição, com um argumento, com uma ideia, com uma proposta. A minha reação vai contribuir para que quem lançou o argumento se retrate, procure recuar, ou vai fazer com que a outra parte também eleve. Então, se temos duas forças a competir e ir elevando a sua posição, no final temos posições diametralmente opostas, mas todas revestidas de força. Portanto, não acredito que isto seja bom para a sociedade. Não vai ser bom, não é bom hoje, não vai ser bom, como também tem um condão de, no futuro, poder nos levar a aquilo que nós já conquistamos como liberdades, e que nos vangloriamos e que nos orgulhamos, possa ser repensado. Portanto, eu penso que este seria o limite, a fase mais drástica, mas que nós temos que começar hoje a ponderar para que não sejamos obrigados a ver isso acontecer. Muito bem. Paula Veracruz, qual é a sua opinião sobre este caso, mas também a forma como lidamos com as redes sociais? Bem, para mim é muita pena porque muitos e muitas de nós começamos a ter... não é medo, mas começamos a ter receios, não é? Porque muitas vezes, há bem pouco tempo, se não estou enganada, 1 mês ou 2 meses, ouvi um dirigente dizer assim, olha, apareceu uma informação nas redes sociais, penso que foi o WhatsApp, se calhar, e que está assinado pelo nome desse dirigente, mas que não era verdade. Ele não tinha feito aquela mensagem, aquela afirmação. Então, por um lado, nós começamos mesmo até a desacreditar. Mas, por outro lado, cria uma sensação de medo, de receio, quando... Usando essas mesmas redes sociais, há uma ameaça até de morte a certas pessoas. E o que leva a sociedade a pensar e a repensar na sua segurança quando tem que dar algumas opiniões, não é? Usando seja qual for o meio. Quer dizer,
começa-se a acreditar que a gente tem que ter medo de dizer o que tem que dizer, ou o que nós pensamos, mesmo que seja simplesmente uma opinião, porque começamos a ver quem são as pessoas que estão a ser ameaçadas. E o pensamento é, se aquela pessoa é ameaçada e eu. Então, há também aqui este sentido mau desta atitude que está a acontecer, de usarmos as redes indevidamente, quando elas podem ser usadas até para partilhar ideias, partilhar informações. Tem este lado positivo, mas do que eu sinto, e às vezes são figuras que a gente tem muito respeito por elas, mas quando estão a usar as redes sociais, parece que vem aquele outro lado, aquele lado mais eu nem sei que nome é que eu chamo, o lado mais baixo do indivíduo. E eu me pergunto, será mesmo aquela pessoa que eu conheço? Então, eu penso que nós precisamos de repensar neste direito que temos de usar as redes sociais, mas também usarmos o sentido crítico para estas questões todas. Para mim, eu estou bastante preocupada, porque cada vez mais vamos sentindo que há uma redução do espaço desta liberdade de a gente, mas muitas vezes causada pelos nossos próprios erros. Mas também dos erros se aprende, então nós temos que aprender lições. E eu penso que a imprensa, vocês, a televisão, devem fazer um trabalho crítico a isto, trazer estas reflexões com mais frequência sobre quais são as melhores práticas para nós usarmos as redes sociais, porque mesmo ao nível dos jovens e até das crianças, já estão a usar indevidamente as redes sociais. Então eu penso que eu tenho ouvido mais críticas sobre as redes sociais do que elogios. E não é isso que nós pretendemos numa sociedade que usar esses meios é uma boa prática, mas mais do que isso faz parte do desenvolvimento. E nós não vamos conseguir avançar para níveis de desenvolvimento sem estes meios, mas temos de saber algo usá-los. Pedagógico tem que ser feito para que se mude. E quando somos nós, responsáveis, adultos, figuras, que estamos a fazer isso, como nós vamos educar os mais novos, as crianças e os jovens? Muito bem, vamos ao nosso último tema, que são as relações China-África, à luz da cimeira recente que houve na China entre os países africanos e este país, que é a China. Egna, começo mesmo por si. Ao nosso nível, vimos que Moçambique conseguiu alguns ganhos, perdão da dívida sem juros, um financiamento de 15 milhões de dólares para o desenvolvimento, uma ajuda no fornecimento de arroz avaliada em 5 milhões de dólares, e vimos que, no geral, a China anunciou um investimento, uma linha de financiamento de 60 bilhões de dólares para infraestruturas. A grande questão que se levanta é o que a China, nós, Moçambique em particular, damos em troco, considerando que entre Estados não existe amizade, não existe cooperação bilateral, acima de tudo existem interesses. O que interessa a China para que nos possa ajudar desta forma? Boa noite, mais uma vez. Bom, este é um tema muito interessante, porque ele traz muitas discussões sobre a China. Primeiro, é preciso entender e desconstruir um pouco essa ideia que se tem sobre a China, e que é natural que essa ideia exista. Afinal, a China está quase a destronar o número 1 do mundo, que são os Estados Unidos, em termos de economia. E é natural que exista essa propaganda contra a China. Naturalmente que não cabe a nós dizer se a China está certa ou está errada. Mas é preciso perceber que os países têm a sua própria política externa, têm os seus próprios interesses. E a China tem um interesse extremamente claro. A China está a alimentar o seu desenvolvimento econômico, está a alimentar o seu desenvolvimento industrial, e ela já identificou o que ela precisa para continuar a alimentar este desenvolvimento industrial. E isso já iniciou desde a década de 2000, quando a própria China, se nós entendermos, a China sempre teve uma economia dual,
tem um regime político comunista, mas com uma economia capitalista, que ela conseguiu construir a sua própria maneira, o modelo de desenvolvimento chinês. Ele foi criado pela China. Por exemplo, um dos pilares desse modelo de desenvolvimento chinês é que a China não está preocupada, por exemplo, com as instituições do Bretton Woods, com as linhas de desenvolvimento do Washington Consensus. A China distanciou-se dessa forma de desenvolver. A primeira aproximação da China ao Ocidente foi a sua admissão à OMC, na década de 2000. E a partir daí a China começou a identificar o que seria importante para o seu próprio desenvolvimento. E é preciso perceber que os países africanos e não só têm matéria-prima que a China precisa para o seu próprio desenvolvimento, desde madeira... Mas a grande questão que se levanta é, né, se é uma cooperação justa ou não, se há nesta relação que perde mais do que o outro. Sempre haverá um que perde mais do que o outro, mas essa questão não pode ser imputada à China, essa questão tem que ser imputada a nós. Qual é o interesse que Moçambique tem? Porque somos nós que tomamos as decisões. Exatamente. A China já tomou as suas decisões, a China já identificou os seus parceiros, a China já identificou os seus interesses. O que a China está a fazer é continuar com o seu próprio desenvolvimento. A questão que nós podemos levantar e que eu acho que é legítimo que a gente discute é o que é que nós podemos ganhar da China. Se calhar perdão da dívida, ajuda de fornecimento de arroz, investimento, linhas de crédito, mas é preciso perceber que quando nós dizemos que a China tem uma linha muito clara, a China não tem preocupações com a política, como por exemplo tem. As pessoas perguntam, mas e a Europa o que é que ganha? O que a Europa ganhou, por exemplo, com a cooperação com a África é que ela conseguiu, por exemplo, espalhar as ideias do liberalismo, as democracias. Hoje em dia não existem linhas de crédito que não tenham condicionalismos políticos, democracia, boa governação, combate à corrupção. Isto é a forma como o Ocidente entende que os Estados devem ser. E é exatamente esse o ganho que o Ocidente tem. Ela persegue e promove uma forma de entender o mundo que nós acabamos construindo. Nós reclamamos muito das nossas democracias justamente porque elas são não necessariamente impostas, mas elas fazem parte de um pacote que nós assumimos que iríamos aceitar em função da nossa cooperação com a União Europeia, com os Estados Unidos. A China tem uma visão diferente e naturalmente que alguns países que não estão satisfeitos com a forma como têm lidado com a Europa e com a América, elas, por exemplo, entendem que, bom, se eu posso pedir um empréstimo aos Estados Unidos ou à Europa com condicionalismos políticos e de tantos de condicionalismo políticos, a ideia das democracias, ainda mesmo eu devo pagar e tenho que passar alguma coisa, bom, se calhar é melhor eu continuar ou se calhar é melhor eu ter uma cooperação com uma China que não tem condicionalismo político, porque a discussão maior entre se é China ou Ocidente são os condicionalismos políticos, a ideia de democracias e esse é o problema, mas o fundo de funcionamento, tanto da China como da Europa, é praticamente igual. É com base em interesses. Essa tem a mesma ideia de que é preciso desconstruir esta ideia de diabolizar a China como os maus, com os modelos de financiamento injustos, como aqueles que nos devastam as florestas, por aí fora. Somos nós os responsáveis pelas decisões que tomamos de cooperação com outros países ou com outros blocos. Sim, sem dúvidas, concordo. E concordo 100%. O que nós assistimos ou o que nos vendem quando falamos de China é, acima de tudo, que esse não é um parceiro viável, continue aqui onde nós estamos. Ora, que não há almoços de graça, que qualquer um para fazer ovos, para fazer omeletes precisa de ovos, nós encontramos na China como também encontramos no Ocidente, até na cooperação bilateral. Moçambique diretamente com os Estados Unidos, Moçambique diretamente com a África do Sul, há contrapartidas que têm que ser dadas. Portanto, diabolizar a China é, acima de tudo, tirar um concorrente forte que vai se afirmando a cada dia que passa, mas, acima de tudo, que olhou para aquilo que já existe e vai tentando construir a sua linha. A China tem uma economia e tem um modelo muito próprio, tem a sua forma muito particular e peculiar. Portanto, é um modelo híbrido. Ela segue uma linha de orientação socialista, mas olha para a sua economia, olha para o seu modelo de desenvolvimento estruturado no capitalismo e segue isso. A China sai das suas fronteiras para ir buscar em África, para ir buscar até nos Estados Unidos aquilo que precisa, que lhe interessa, mas mantém dentro da China aquilo que ele acha que vai ser o essencial para preservar o seu tecido social, para preservar aquilo que ele tem de melhor.
Portanto, vai buscar o que não tem. O que a China está a fazer é vir a Moçambique e dizer: eu tenho uma economia, quero catapultar esta economia, quero continuar a crescer, quero chegar longe. Falta-me energia para alimentar a minha indústria. Falta-me gás para alimentar a minha indústria. Moçambique tem? Quem tem? Faz o seu procurement e vem. Diz: olha, eu dou em troca disto. O que é que vocês querem? Agora, cabe a Moçambique dizer: ok, eu tenho gás, eu tenho petróleo, florestas, muito bem, tenho madeira. O que é que eu preciso e o que é que a China tem? E fazer os trades. É assim em qualquer parte do mundo. Portanto, dizer que não, a China vem tirar mais, ok, as instituições do Bretton Woods também não vêm só dar. Tem contrapartidas que nos exigem. Cada linha de financiamento que nos é concedida pelas instituições de Bretton Woods. E qual é o segredo, então, para uma relação justa? O segredo para qualquer relação é que eu saiba o que é que eu preciso, mas antes tenho que fazer um trabalho de casa exaustivo. Tenho que dizer o que é que eu tenho e quanto eu vou tirar para ter o que é que eu tenho. Portanto, tenho que definir o meu preço. E esse meu preço tem que ser justo. Eu tenho que olhar e dizer: este preço é justo. É assim, se eu vou para uma loja e encontro este copo a 100 meticais, se eu considerar 100 meticais justo, eu vou pagar. Se eu saio daquela loja e na loja seguir encontro o mesmo copo, igualzinho, a 30 meticais, eu não tenho que ficar mal disposta. Porque eu olhei e eu disse: bom, este está a vender mais barato, se calhar encontrou mais barato, mas eu achei o preço justo, porque isso não se discute. Quando eu olho para um copo e dizem-me que custa 100 meticais, eu não acho aquele preço confortável para mim, eu nem sequer negocio. É tão simples quanto isto. Moçambique tem que definir aquilo que são as suas prioridades, tem que saber o que quer e como vai ter, e tem que olhar para o mundo, China inclusa, e ver quem lhe pode dar de formas que sejam mutuamente vantajosas e que ela consiga satisfazer aquelas suas necessidades internas. A China já definiu os seus objetivos. Quer continuar a crescer, quer manter o seu modelo chinês, que é este modelo híbrido. Moçambique o que é que quer? Tem que definir também. Se já tiver definido, tem que perseguir esta linha. Em alguns momentos vai poder dar e ter vantagens extremamente comparativas. Em outras vai ter que repensar, se calhar adiar e procurar o melhor momento para fazer as suas vendas, para fazer as suas negociações. Mas não quer dizer que vai, portanto, que uns vão ser culpados pelos outros. E não creio também que o negociar e falar com a China seja sinal de que não falo com o Ocidente, não falo de forma bilateral com o Japão. Não. Depende do que me oferecem e depende do que é que me pedem em troca. Portanto, eu tenho que poder manter este meu jogo, tenho que poder falar com qualquer um e fazer os trade-offs necessários para que mantenha os meus objetivos, para que mantenha aquilo que são os meus modelos de desenvolvimento e no final, portanto, de um certo período, eu possa fazer as minhas contas, as minhas estatísticas e dizer: valeu a pena, consegui. Se não tiver conseguido o que falhou, ir negociando pelo mundo. Penso que este é o modelo. Paula Veracruz é a última e vai ser de alguma forma injustiçada, por isso estamos mesmo no limite, 2 minutinhos. Penso que as minhas companheiras aqui conseguiram dizer aquilo que eu poderia dizer, se calhar só em outras palavras, mas de uma forma geral concordar com elas e dizer: cabe-nos a nós, como moçambicanos, definir realmente o nosso modelo de desenvolvimento. Eu devo dizer que sim, a China tem sido uma grande alternativa para a África, mas também nós aprendemos com as práticas dos chineses. Eu tenho visto muita gente reclamar, sim, que nas obras, por exemplo, os chineses são mais exigentes, às vezes aplicam formas violentas, mas muita gente também diz: nós aprendemos a cultura do trabalho com os chineses. Então, as práticas, a forma como a China olha para a vida, para o desenvolvimento, isso também nos está a trazer a nós esta capacidade de nós irmos aprendendo com os chineses. A autoestima, porque em muitos casos, quando a gente entra na loja do chinês, a informação está na língua. Então, há uma valorização daqueles que são os valores deles, a questão da língua, a questão até das pedagogias e das metodologias deles.
Então, eu acredito que nós precisamos, sim, de avançar bastante na definição do que nós queremos. E como queremos, como diz a ECETA, e eu acredito que nós vamos sair ganhando, porque onde há concorrência, quem sai a ganhar somos nós. E desta Obrigada. forma, fechamos o programa. Agradecer a vossa presença. Esta Segaúque, Paula Vera Cruz e Egna Sedume. E assim, caro telespectador que nos acompanhou, agradecemos pela sua audiência e até a próxima quinta-feira.